O foco principal nos meus estudos e na minha difusão é acessibilidade, baixo custo e baixa complexidade. São itens, são 3 pilares muito importantes no meu entender que a odontologia tem que resgatar de novo e nós assumirmos o comando na parte de enxertia. Olá, colegas da odontologia. Meu nome é Paulo Pasquale, sou mestre, doutor e pós-doutorando em implantodontia com ênfase em transplante celular. E hoje iremos falar de um assunto bem delicado, vocês sabem disso, na nossa área de implantodontia, que se chama-se planejamento em enxertia óssea. Irei projetar algumas imagens para enriquecer a nossa comunicação e fazer com que se torne mais dinâmico o processo, que eu possa transmitir a forma de como eu penso sobre enxertia óssea. Vamos lá? Então, como falei para vocês, planejamento em enxertia óssea. Claro que tudo está na dependência do entendimento do paciente. Nós entendermos na realidade o que é que ele quer, que forma de reabilitação que ele quer. Pois a enxertia, no meu entender, ela está na dependência do formato de reabilitação definida por nós e o próprio paciente. E o entendimento do paciente, volto a dizer, no meu entender, é de fundamental importância. Então assim vamos às imagens. Como mostra a primeira imagem, estamos diante de uma foto de enxerto ósseo autógeno, como sabemos, padrão ouro, que possui na sua composição todos os pilares necessários para a formação óssea. A segunda imagem, onde mostra um mix, uma associação de enxerto autógeno com enxerto particulado não autógeno. Essa é uma forma muito interessante, pois ela utiliza a parte do enxerto autógeno, que são os pilares do enxerto autógeno, e complementa no seu volume através da utilização de enxertos de biomateriais. Assim, ela supre o problema da falta da quantidade de tecido ósseo autógeno para uma enxertia quando formos realizar de grande volume. Então, o mix, no meu entender, ele é muito interessante, pois nos auxilia na quantidade e na própria adaptação do enxerto autógeno que a gente vem realizando. Na próxima imagem nós temos somente um biomaterial particulado, que também é uma forma de realizar enxertia. Não é, no meu entender, uma forma para mim que eu consigo dominar bem essa técnica, pois eu não consigo muita estabilidade do biomaterial nessa enxertia, mas também é utilizada e difundida mundo afora. Dessa forma, essa enxertia não é muito utilizada por mim, mas demonstro aqui para vocês. Na quarta imagem nós temos um biomaterial em bloco. Essa forma de enxertia, também difundida pelo Brasil e por mundo afora, ela vem tentando substituir nos últimos anos a enxertia autógena. Sabemos que o biomaterial não tem celularidade, não tem vida. Essa vida é necessária para que dê potência, que dê capacidade para que esse enxerto possa ser realmente vital, vigoroso para que forme tecido ósseo no nosso enxerto, para podermos reabilitar com sucesso, com segurança, os nossos enxertos ósseos. Mas é uma forma também de reabilitação. Também passei por esse processo de enxertia óssea com blocos não autógenos e confesso que tive alguns problemas. Confesso que tive alguns sofrimentos dentro da minha clínica que me deixou muito desconfortável com os resultados. E foi a partir daí, através dos insucessos que obtive, que comecei a pensar de que forma que eu poderia utilizar todo esse entendimento da enxertia óssea e não pegar as partes negativas, obter as partes negativas dos enxertos. E aí que surgiu então o quarto método que vocês observam na imagem, que é o método TCO, que se chama transplante celular odontológico, onde eu desenvolvi nos últimos 5 anos, onde eu utilizo a capacidade da biologia, capacidade celular do enxerto autógeno e elimino
a parte negativa do enxerto autógeno, que é a sua comorbidade, é os seus problemas pós-operatórios, os seus 2 leitos cirúrgicos para obtenção. Essa parte negativa eu eliminei e peguei a parte positiva do biomaterial em bloco, em particular, mais o biomaterial em bloco, e eliminei a parte negativa do biomaterial em bloco. Assim surgiu o método TCO, transplante celular odontológico, que é essa quarta opção que venho nos últimos anos realizando com segurança, clinicamente, com resultados muito positivos, reabilitando muitas vezes maxilas totais, somente eu e minha secretária, de uma forma muito segura, previsível, menos invasiva e com um resultado muito interessante, inclusive com lâminas, mas não vamos falar desse assunto hoje porque temos que focar no assunto que a gente está presente aqui. Assim, essas 5 formas distintas de realizar a enxertia óssea nos dão uma gama enorme de possibilidades de enxertia. Vai depender da forma que você precisa reabilitar o seu paciente. Uma forma parcial, uma forma hemiarco, uma pré-maxila, uma maxila total. Então, temos que entender as formas, o processo de cada um, o benefício de cada enxerto, pois assim podemos montar o planejamento inicial de que forma que o paciente vai ser reabilitado proteticamente no final. Além disso, temos essa imagem que mostra a tomografia. Para mim, essa imagem ela é de suma importância, pois ela é o nosso terreno de ação, é o osso basal remanescente presente, aonde está a necessidade de ser realizada a enxertia. E nós dependemos muito dessa imagem, desse estudo tomográfico, por isso que, no meu entender, não tem como você realizar um enxerto sem você observar previamente na forma tomográfica, pois panorâmica ou periapical não tem como você observar. Observe na imagem a parte medular, a parte presente dentro do rebordo alveolar remanescente. Quem comanda esse processo todo de sucesso é a medula, pois é ela que vai praticar a irrigação do nosso enxerto, é ela que vai fazer com que o sucesso seja garantido. Então, se vocês observarem na primeira imagem, vocês vão ver uma quantidade mínima no rebordo alveolar de medula. Na segunda imagem, mais ainda a quantidade mínima. Depois começamos a aumentar nesse triângulo do rebordo uma quantidade interessante de medula, o que, no meu entender, teremos um sucesso usando o método TCO. Também na foto seguinte podemos observar, e devemos observar, logicamente, a quantidade de tecido remanescente, o tecido que vai auxiliar a recobrir o nosso enxerto. Essa é a nossa grande segurança. Na presença de um tecido muito afinado, a facilidade de ter exposições, de terem sucesso é muito grande. Então, o tecido remanescente no rebordo, a gengiva remanescente, é que vai dar um auxílio a essa barraca, essa cobertura do nosso enxerto. É um detalhe muito importante que muitas vezes ele não é ventilado, às vezes, nas explanações da enxertia. A imagem seguinte me dando também uma panorâmica de uma reabilitação de uma maxila total, mostrando a perda óssea no sentido horizontal e não com desnivelamento direito e esquerdo. E também uma forma que devemos observar é se realmente estamos diante de uma classe 3 esquelética mesmo, ou se nós estamos diante de uma classe 3 falsa, onde houve uma perda de estrutura óssea na maxila. E aí sim, a definição da forma, do formato que será feita a enxertia é de suma importância, como eu falei inicialmente. A imagem seguinte também vai auxiliar na definição. Você tem que definir se você vai fazer que tipo de enxertia, que tipo de reabilitação. Então você tem que fazer um planejamento reverso. Na realidade, você vai fazer uma reabilitação, por exemplo, de uma maxila sistema protocolo, você vai fazer uma enxertia como demonstra essa imagem. Olha, você vai fazer localizada as suas enxertias. Aqui no caso, chama enxerto, certo? Não é a forma como eu reabilito, mas eu tenho que mostrar para vocês. E essa é uma forma para você reabilitar uma maxila. Ou a outra forma é essa de você reabilitar totalmente uma maxila e sim
fazer uma reabilitação individualizada, 10, 12, 14 implantes, sobre implante individualizado. Planejamento reverso. O paciente tem que conviver e saber disso. A imagem seguinte depende também de que forma, qual é o artefato, qual é a técnica que você vai utilizar para estabilizar o teu enxerto. Aqui estou demonstrando para vocês nessa imagem, forma tenda, que você utiliza parafusos para fazer com que você dê um formato de tenda e estabilize o teu biomaterial, realizando então a tua enxertia. A outra forma é a utilização em bloco, que ele por si só já mantém a estrutura da enxertia. Na seguinte, podemos dizer do osso particulado. Como falei para vocês inicialmente, não é o meu chão maior, eu não consigo ou não defendo bem a técnica, entende? Cada um tem suas particularidades, mas também é uma forma, que nem no caso aqui de uma pré-maxila, a reabilitação somente com osso particulado. Temos também na imagem seguinte a tela, a utilização de tela de titânio ou membranas com reforço de titânio para utilizar para a estabilização do material. É também uma técnica muito utilizada, muito difundida, mas que também não domino e também acho ela um pouco complexa, pois o manuseio do material ela tem um grau de dificuldade e a capacidade de exposição dela é um pouco mais elevada, além do custo. Sabemos que nós temos que lidar com materiais que nos dê grandes resultados positivos de acessibilidade com baixo custo e que resolvam nossos problemas e que os pacientes possam ter os resultados desejados de uma forma bem otimizada. Foco muito isso no meu trabalho porque na difusão que eu estou fazendo do meu novo método, e quero dizer para vocês que o foco principal nos meus estudos e na minha difusão é acessibilidade, baixo custo e baixa complexidade. São itens, são 3 pilares muito importantes para entender que a odontologia tem que resgatar de novo e nós assumirmos o comando na parte da enxertia. Mais adiante temos uma nova imagem, que daí é o método TCO, onde a gente potencializa, eu utilizo conforme a necessidade blocos não autógenos, suíno, equino, bovino, particulado. Então eu faço um mix de biomaterial, mas potencializo esse processo através da utilização de sangue medular, que faz com que enriqueça esse enxerto, faça com que ele seja diferenciado e forme o que a gente busca no enxerto, que chama-se tecido mineralizado vital, vivo, que vai fazer com que dê osteointegração aos implantes que a gente vai realizar. Esse método, no meu entender, bem diferenciado, pois eliminamos os problemas do enxerto autógeno e eliminamos os problemas de enxertos não autógenos. Mas otimizamos as duas partes boas deles, que chama-se a potencialização do sangue e o arcabouço dos biomateriais. Era isso que a gente precisava. No meu entender, uma forma hoje muito simples para resolver grandes problemas. Obrigado pela atenção de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E se quiserem tecer alguns comentários, gostaria de compartilhar muito com vocês, pois sabemos que é um assunto muito complexo, mas o afinar, o entender, trocar informações é muito interessante. Obrigado e até mais.